Neste vídeo eu vou explicar como é que as sessões de PHP funcionam dentro do CodeIgniter. Ou vamos pelo menos fazer uma breve introdução, porque vem na sequência daquilo que temos estado a fazer com este projeto da gestão de estoques. Como vocês já tiveram a ocasião de verificar, vamos no 8º vídeo deste projeto e estamos ainda apenas nesta fase dos logins. Okay? Não vamos depois avançar muito mais, não se preocupem, este projeto não se vai aqui protelar indeterminadamente, mas vamos ainda fazer aqui muitas coisas, ok? De qualquer das formas, nós estamos neste ponto em que temos um quadro de login, em que podemos preencher os dados e clicar em entrar. Ao clicar em entrar, nós vamos executar o geral verificar login. No geral verificar login, ele passa a bola para o nosso, eu vou fechar aqui, para o nosso módulo de usuários. Então ele carrega o módulo de usuários e depois diz ao usuários, verifica lá se o login foi feito com sucesso. Então os usuários têm aqui este método que eu estive a explicar no vídeo anterior, mas não expliquei por inteiro. Quando o método executa esta query, ele vai retornar então um resultado. E este resultado é do tipo MySQL Result. Ora, este MySQL Result não é um array associativo e nós gostamos de trabalhar muito com arrays associativos, mas neste caso concreto, aqui o CodeIgniter tem algumas funcionalidades para trabalharmos com os resultados das bases de dados de uma forma muito interessante. Por exemplo, eu ao colocar aqui esta instrução resultado e a função numRows, eu estou na prática a perguntar se em resultado da execução desta query vieram ou não algumas linhas de resultado. E eu aqui estou a fazer a pergunta lógica. Se em resultado da query o número de linhas for igual a 0, então significa que o login foi inválido. E esta função toda do model vai devolver o resultado falso. Vai devolver a quem? Vai devolver aqui a esta execução. Okay? Ele está a perguntar aqui no if se isto é verdadeiro ou é falso. Então ele vai devolver o falso e neste caso ele irá apresentar o não. E já vamos experimentar isso. No entanto, no caso de não ter linhas igual a 0 e portanto ter linhas, o que é que ele vai fazer aqui? Bom, ele vai fazer um login válido. Ora, o que é que significa fazer um login válido? É dar autorização para que o utilizador possa aceder ao interior da nossa aplicação. Como é que nós podemos fazer isso? Bom, eu faço em primeiro lugar aqui uma transformação do resultado, porque eu não posso trabalhar o resultado a não ser para perguntar quantas linhas é que vieram, se tem linhas, se não tem, etc. Mas se eu quiser trabalhar com a informação que vem dentro do resultado, eu tenho que o transformar de alguma forma. E existem duas transformações que podem ser possíveis. Ou transformar o resultado para uma espécie de um objeto, okay, que é o que faz aqui passar para row, e neste caso ele vai passar para a primeira linha que ele apresentar, mas existe ainda uma outra opção de transformação dos dados, que seria, eu vou escrevê-la aqui em baixo para depois apagar, em vez de resultado para row, eu poderia passar para result array. Qual é a diferença entre estes dois tipos de transformações? O que é que dados o usuário vai passar a ter com esta implementação e o que é que dados o usuário vai passar a ter com esta implementação? Bom, vamos pensar aqui que nós temos, na tabela dos usuários, temos o ID usuário, temos o usuário e temos a senha. É isso que está aqui, ok? O ID usuário, o usuário e a senha. Quando eu tenho resultados deste tipo, eu passo a ter qualquer coisa deste género. Dados usuário, ID usuário. Okay? E tenho também o usuário. E se eu quisesse, também tenho a senha. Claro que esta senha é uma senha encriptada. Vamos imaginar que na nossa base de dados tínhamos também a morada, o e-mail, o telefone. Então nós passaríamos a ter também aqui a morada, o e-mail, etc. Ok? Este é o resultado desta transformação do resultado numa row. Okay? Neste caso concreto, numa única row. Porquê? Porque vem de uma pesquisa onde só pode devolver um resultado ou nenhum. Isto é, o utilizador ou existe ou não existe.
O que é que acontece se eu fizer a conversão para Result Array? Bom, neste caso eu passo a ter algo do género dados de usuário e temos aqui algo muito interessante, que é, neste caso eu posso ter aqui Result Array de 0, mas teríamos aqui então o seguinte, o ID usuário, okay? Se eu colocar aqui 0. E colocar aqui o 0 porquê? Porque eu quero ir buscar o Result Array. O Result Array transforma, ou passa para dados do usuário, transforma o resultado num array associativo. Ora, como o array pode vir com mais do que uma linha, porque este aqui resume-se a uma linha, eu tenho que dizer qual é a linha que eu quero. E neste caso só posso ter a linha 0. Eu não posso ter a linha 1, a não ser que eu tivesse inserido vários utilizadores com o mesmo nome de usuário e a mesma senha. Como eu sei que é o 0, eu vou dizer que quero o 0. Mas se eu quisesse ir buscar, por exemplo, como nós iremos ter a ocasião de ver durante este projeto, ir buscar todos os produtos, por exemplo, se eu for buscar todos os produtos, eu não vou colocar aqui nada disto. Porquê? Porque eu depois posso, do lado da view, usar este array associativo para fazer uma iteração, fazer um for each para a apresentação dos resultados. Nós iremos depois ver isso num dos próximos vídeos, ok? Nada de stress. Então, eu aqui, se eu colocar aqui o array de 0, o que é que vai ser passado para aqui? Como o login foi válido, isto é, existem linhas, eu tenho a linha 0. Então a linha 0 vai ser transformada num array associativo. Então eu passo a ter acesso aos dados desta forma, ok? Dados usuário e dados senha. A diferença é exclusivamente esta. Era o facto de eu aqui ter dados. Ok? Dados usuário. Vamos aqui copiar que é mais fácil, se calhar, para não estarmos a perder muito tempo. Ok? Ups, eu estou aqui a fazer mais asneiras do que deveria. Mas dados usuário e depois ter aqui ID usuário. Ok? Vocês poderão pensar assim, bom, mas isto é muito interessante, de facto, isto é muito interessante para nós podermos usar. É, mas o problema vai estar depois na forma como nós passamos esta informação para o lado das views, porque nós preferencialmente vamos gostar mais de ter arrays associativos, ok? Depois iremos ver mais para a frente se existe ou não a possibilidade de passarmos os dados desta forma e usá-los desta forma do lado das views. Mas mais natural, neste momento, com aquilo que nós já vimos, é tentar transformar os resultados num array associativo para depois os poder passar para o lado da view e poder utilizá-los do lado de lá. Mas depois, é como digo, vamos ver se existe a possibilidade de passar os dois tipos. Como eu estou a tratar aqui os dados e não quero passá-los para a view, eu, pura e simplesmente, vou usar aqui os resultados desta forma. Então eu vou aqui voltar a ter o código como ele estava anteriormente para facilitar aqui a compreensão. Portanto, eu vou aqui selecionar tudo isto que estava aqui dentro do login e vou colar para vos explicar a parte seguinte que tem a ver com as sessões. Bom, eu chegando aqui, eu sei que tenho então um resultado, uma linha. E, como podem verificar, já estou a usar aqui aquela nomenclatura que eu vos expliquei anteriormente. Isto é, ao transformar o resultado para dados usuário desta forma, eu estou a possibilitar que dados usuário possa ter acesso às propriedades dos resultados desta forma aqui. Okay? Então isto é o equivalente a ter o ID do usuário e o usuário. Mas o que é que eu tenho aqui antes? Reparem, this session. Ora, session tem a ver com as sessões. E as sessões é o local onde habitualmente nós guardamos, dentro da memória do nosso browser, vamos lhe chamar assim, neste caso do lado do servidor, onde nós guardamos informações que depois são reutilizáveis em qualquer lado da nossa aplicação, desde que a sessão não seja destruída. Ora, como é que as sessões funcionam aqui no CodeIgniter? E isto é extremamente importante. Eu tenho um conjunto de funções, elas também estão todas descritas na documentação do CodeIgniter, funções para inserir, alterar, remover, destruir sessões. E a forma mais direta de eu poder acrescentar uma variável da sessão, que em PHP tradicional eu deveria de fazer da seguinte forma, com uma super global, que é o session, nome, neste caso variável, por exemplo, ok, e depois igual e escrever aqui o valor. Nós poderíamos utilizar isto aqui dentro do CodeIgniter, mas ele tem uma classe específica para fazer esse tipo de funcionalidade. Então reparem, em vez de fazer isto que aqui está,
que neste caso seria, traduzindo esta linha toda que eu aqui tenho, seria ID usuário é igual a quê? A dados usuário ID usuário. Okay? Isto que eu aqui tenho é exatamente igual a isto que eu aqui tenho. Então, neste caso, set user data significa inserir dentro da super global session o quê? Uma variável de sessão com este nome, cá está ele, e cujo valor é o segundo parâmetro desta função que aqui está. Ora, eu aqui estou a usar duas vezes a mesma função. Para quê? Para inserir dentro da minha sessão quer o ID do usuário, quer o próprio nome do usuário, por exemplo, para eu o poder apresentar em qualquer altura dentro de uma view, por exemplo. E para além de colocar estes dados na sessão, que depois me vão permitir verificar se eu tenho um login efetuado com sucesso ou não, depois iremos ver isso, eu devolvo um resultado a dizer verdadeiro. Então estou a dizer aqui ao geral, quando ele faz esta pergunta, verificar login, eu estou a dizer que neste caso o login foi verdadeiro. Então, ok, e siga para o que vier a seguir. Ok? No entanto, há aqui um detalhe que nós não podemos esquecer. É que para nós podermos usar esta classe sessão, nós temos que a carregar. Nós poderíamos fazer o carregamento ou o load desta variável, ou desta classe, melhor dizendo, da seguinte forma. Chegar aqui, colocar this, load, library, e colocar aqui session. Mas uma vez que nós vamos utilizar a session ao longo da nossa aplicação, a forma mais correta é usar o autoload. Ora, como é que nós fazemos o autoload? Bom, eu vou fechar aqui tudo isto para regressarmos aqui ao aspecto normal do projeto. E se eu entrar aqui na parte do config, nós temos aqui o autoload. O mesmo lugar onde nós colocámos aqui inicialmente a necessidade das livrarias ou das bibliotecas, que é o termo correto, usarmos o database. Mas eu vou acrescentar aqui, à semelhança do que aqui está, quero usar também o session. Então, sempre que for necessário, o CodeIgniter irá carregar esta classe, que está a algures colocada dentro do core desta framework, para podermos ter acesso a este tipo de funcionalidades. Porque caso eu não colocasse isto daqui, nós podemos fazer essa experiência, ok? Vamos aqui guardar. Se eu agora for à minha aplicação, cujo resultado do login deverá ser a apresentação do texto ok ou não, o que vai acontecer é o seguinte: se eu colocar aqui admin e colocar aqui um texto qualquer que não seja admin e clicar em entrar, eu vou ter o resultado não. Porquê? Porque aqui do resultado não, ele é proveniente desta parte do código. Não chega sequer a utilizar a classe das sessões. Mas se eu fizer um login correto, e uma vez que eu vou colocar aqui admin, uma vez que eu não carreguei no autoload a sessão, repare o que é que vai acontecer? Um erro generalizado. Porquê? Ele não conseguiu identificar a sessão, etc, etc. E depois vai apresentando aqui, user data é uma chamada para um membro de uma função que é nula ou que é desconhecida, etc. Portanto, é um erro. Okay? Então, reparem o que é que vai acontecer aqui. Se eu chegar ao autoload e no mesmo local onde eu coloquei o database acrescentar o session, eu passo a ter a possibilidade de utilizar aquela estrutura ou esta classe dentro da minha aplicação. Então, vamos aqui guardar, ok? Vamos aqui voltar atrás. Vamos refrescar aqui já agora. Estamos no início da nossa aplicação. Admin 1, 2, 3 está errado. Entrar, não. Vamos voltar atrás. Admin. Vamos clicar em entrar e OK. Só para terminar este vídeo com uma informação importante, é que vocês vão fazer estas experiências e agora querem voltar atrás e querem voltar a fazer logins, etc. Não se esqueçam de um aspecto que é fundamental. A partir do momento em que nós inserimos valores dentro de uma sessão, mesmo através deste método, como é óbvio, do CodeIgniter, o que vai acontecer é que o nosso browser, enquanto não for encerrado ou a sua cache for toda limpa por completo, a sessão vai estar ativa.
Vocês agora estão a olhar para aqui e dizem, ok, então eu posso voltar a fazer um login e ele dá correto ou incorreto. Tudo certo, agora funcionava. Mas a sessão continua aberta. Isto vai ser extremamente importante para nós percebermos depois a fase que vem aí agora a seguir. É que nós vamos apresentar os quadros de login ou os menus iniciais, mas vamos sempre condicionar isso pela existência ou não de uma sessão ativa. Então o que é que nós devemos fazer nestes testes? Pressionar o F12. No F12, vocês tradicionalmente irão estar nesta área aqui, ok? Se tiverem mais alargado ou não, ou se tiverem um monitor maior, eventualmente as opções adicionais que aqui estão vão aparecer. Não aparecendo, aparece esta pequena setinha que aqui está. Vocês clicam e vão à parte da Application. Na parte da aplicação, se tiverem, eu vou alargar aqui ligeiramente, podem ter aqui estas opções todas, qualquer uma delas selecionada. Mas a que vos vai interessar é aqui a opção Clear Storage. E na opção Clear Storage vocês vão encontrar aqui o Clear Site Data. E o Clear Site Data vai limpar tudo, inclusive Local and Session Storage. Portanto, tudo o que estiver na sessão. Então vocês fazem aqui um Clear Site Data e ele já limpou a sessão. Aqui não tem um efeito visual já neste momento, nem um efeito prático para testarmos, mas nos próximos vídeos, quando começarmos a acrescentar mais funcionalidades, vocês vão ver que esta funcionalidade do Google Chrome é extremamente importante para fazermos estes testes.